graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês em casa nesta manhã de sábado. Este é o programa De Volta à Palavra e estamos aqui pela graça de Deus, pela misericórdia do Espírito Santo, para juntos compartilharmos sobre o Natal. Este é um tema talvez muito polêmico, talvez eu esteja falando para pessoas que praticam o Natal e tal, para outras pessoas que não praticam o Natal. O objetivo, todavia, não é confrontar as ideias, o objetivo é trazer luz sobre a questão do Natal e mostrar na Bíblia o que de fato é o nascimento de Jesus. Porque há muitas pessoas que praticam o Natal, há muitos líderes religiosos que pregam o Natal, há muitos líderes que, até mesmo em programas de rede nacional, incentivam as pessoas a praticarem o Natal, a comprarem suas árvores de Natal, a praticarem o que este mundo, este século pratica, e talvez o façam por ignorância. Mas o nosso objetivo é, em nome de Jesus, trazer uma palavra sóbria, uma palavra sólida, que possa trazer base espiritual para a sua vida. Se talvez até hoje você vinha praticando esse Natal secular, talvez a partir de hoje a sua mente possa mudar, o seu comportamento cristão também possa mudar. Hoje vamos tratar sobre o nascimento histórico de Jesus Cristo, segundo a Bíblia, versus o Natal comercial ou o Natal folclórico, o Natal secular, que comumente se comemora na maioria dos países, os países cristãos. No próximo sábado, todavia, nós vamos falar sobre a essência do nascimento de Jesus ou a importância do nascimento de Jesus em sua palavra versus o Natal pagão. Eu quero pedir a você que está em casa, faça o máximo de esforço para não perder a outra mensagem do sábado que vem, porque vai complementar esta primeira. Fale para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus familiares, e eu tenho certeza que Deus vai nos falar profundamente. Vamos então começar hoje, lendo Mateus capítulo 1, versículo 18, apenas a parte A do versículo que diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, : E aí então segue-se toda a história narrada por Mateus, assim como Lucas também em seu evangelho, ele faz uma narrativa minuciosa sobre o nascimento de Jesus a partir do capítulo 1, versículo 26 do seu evangelho. Ora, quando o apóstolo Mateus nos diz, ora, o nascimento de Jesus foi assim, ele quer dizer que a Bíblia vai nos deixar e que o Espírito Santo está nos legando uma orientação sobre o nascimento de Jesus. Porque se dizem que o nascimento de Jesus e o Natal que é praticado hoje em dia é a mesma coisa, ou melhor, se esse Natal praticado hoje em dia trata-se do nascimento de Jesus, então este Natal praticado nos dias de hoje precisa ter harmonia com o Escrito Sagrado. O Natal praticado pelos cristãos precisa estar de acordo com a revelação de Deus em sua palavra. Ora, o que nós vemos hoje em dia praticado como sendo o Natal cristão? Quando você olha, agora eu te convido a, na sua própria experiência, buscar discernir o que é o Natal praticado secularmente. O que você contempla, senão um comércio terrível, é um consumismo, é a época do ano onde todos querem comprar as melhores roupas e muitas roupas, e aí vem a arrumação de cabelo, e aí vem as festas, e vem as comidas, muita comida. Nesse dia é o dia que mais vai comida para o lixo, é um desperdício de comida, as pessoas comem de maneira demasiada, comem muito, é uma glutonaria terrível. E o que mais que nós vemos? Nós vemos também muita bebida, as pessoas bebem, se embriagam e o resultado são contendas, brigas, separações e até morte.
Esse é o quadro do Natal secular. Aqueles que se reúnem por causa do nascimento de Jesus querem se vestir muito bem, querem comer demasiadamente até esbanjar e desperdiçar, e querem beber e dançar, e até que o resultado disso no dia seguinte é a ressaca, são famílias separadas, são contendas, brigas e até morte. Este é o quadro do Natal secular. Mas será que isso é o que a Bíblia chama de nascimento de Jesus? Meu querido, eu quero te convidar a analisar. Será que o que você está fazendo é isso que é o nascimento de Jesus? Porque se o que você está fazendo não é o nascimento de Jesus na Bíblia, então você está numa prática contrária a o que a Bíblia declara. Então veja comigo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos uma série de acontecimentos relacionados ao nascimento de Jesus. Se você quer praticar o Natal bíblico ou o nascimento bíblico de Jesus, então basta você atender ao que está escrito na Bíblia. Nós vemos uma virgem, é assim que a Bíblia começa, uma virgem pura. Nós vemos uma serva de Deus que morava em Nazaré, e ela era virgem e estava então noiva de um homem chamado José. Sabemos que a sociedade e a época em que eles viviam era muito rígida, porque eles viviam sob a lei de Moisés. Então, quando o anjo Gabriel apareceu para Maria e falou que ela seria o instrumento usado por Deus para trazer o próprio Filho de Deus ao mundo, quando o anjo Gabriel disse que ela seria usada como instrumento para trazer o Cristo segundo a carne, ora, mas como aquilo, chegou no seu coração de uma forma difícil, porque ela estava entre a cruz e a espada. Por um lado, ela tinha o forte desejo de obedecer a Deus. Ora, se Deus quer trazer o seu filho por meu intermédio, disse Maria, ou pensava Maria, ela deveria obedecer, se render a Deus e se consagrar plenamente a Deus. Por outro lado, pergunta-se, o que José iria pensar de tudo isso? José acreditaria que um anjo lhe apareceu e que o Espírito Santo foi lá e gerou um filho em seu ventre? Ela não perderia o seu noivo, José? E quando esse caso chegasse ao público, quando as pessoas, os vizinhos, os amigos, os irmãos ali da sinagoga descobrissem que a virgem estava grávida e não era de José e nem era casada, não seria isso interpretado como sendo um adultério ou um ato de prostituição, que segundo a lei daquela época dizia que o adúltero deveria morrer apedrejado? Tudo isso passou na mente de Maria. Ora, ela tinha um desejo de agradar a Deus, mas por outro lado, ela estava sendo confrontada com as consequências de sua obediência. Amado, quando a Bíblia se abre para nós, para falar do nascimento de Jesus, ela começa falando de uma mulher que está completamente disposta a se consagrar ao Senhor. O nascimento de Jesus, ele começa com um coração voluntário, um coração desejoso por amar a Deus acima de qualquer coisa e acima de qualquer consequência. É isto que você quer praticar como sendo o nascimento de Jesus? Como começa a prática do nascimento? É olhando para Maria. Maria, uma mulher que estava disposta, embora sendo tanto quanto você e tanto quanto eu, era uma mulher que tinha um coração voltado para Deus, disposta à obediência. Aí está o sentido intrínseco do Natal, do nascimento de Jesus. É Deus encontrando na terra pessoas dispostas a cumprir com a sua vontade. Pessoas que sejam dispostas a cooperar com Ele no seu propósito. O mesmo aconteceu com José. José, de primeira mão, não deu muito crédito a Maria, como daria, sua noiva grávida, não foi com ele. E agora? José resolve deixá-la secretamente.
né? E foi então em um sono profundo que ele teve um sonho. O mesmo anjo que apareceu para Maria, agora aparece para José, dizendo: José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. José compreende a palavra de Deus, e José aceita a palavra de Deus, e José aceita o encargo de Deus, e agora José se une a Maria, lado a lado, temos agora um casal, temos agora uma família disposta a cumprir a vontade de Deus. Então nós podemos observar que o Natal bíblico, ou o nascimento de Jesus, implica em famílias dispostas a carregarem dentro de si o propósito de Deus. É permitir que Deus nasça dentro de nós, ainda que isto possa custar a própria vida. Sabemos que quando José e Maria foram então até Belém fazer o recenseamento, e lá nasceu Jesus, nós sabemos da história que logo Herodes mandou que matasse todas as crianças, porque queria saber quem era esse tal do rei dos judeus que havia nascido. E agora José, Maria e Jesus, agora Jesus infante, o Jesus criança, o Jesus menino, ali fugindo para o Egito, passando por tribulações, por angústias, por perseguições, como resultado de simplesmente decidir se consagrar ao Senhor, se entregar ao Senhor e ser um com o propósito de Deus. Querido, você que está em casa, se você deseja de fato a prática de um Natal bíblico, então comece como Maria e José, numa vida de consagração, de entrega absoluta, dispostos a levarem em si o testemunho de Deus, a luz de Deus, o Filho de Deus, e a sofrerem por causa disso. Aqui está um ponto importante. É assim que foi o nascimento de Jesus. Até agora, eu não estou vendo nada aqui, não estou vendo nada de bebida e de muita comida e de secularismo e de consumismo e de roupas boas e cabelos bem penteados, gastos em salões, nada disso. Eu estou vendo pessoas dispostas a cumprirem com a vontade de Deus, acima de qualquer consequência. E há uma coisa interessante que nós precisamos ressaltar, é que Maria era de uma cidade de Nazaré, José também, embora a sua família, sua origem fosse Belém, na cidade de Davi, mas eles eram pessoas pobres. A grande prova de que eles eram extremamente pobres é que no momento que eles foram consagrar e oferecer o menino Jesus no templo, o que aconteceu? Eles levaram um par de rolinhas ali como sacrifício naquela oferenda. E o livro de Levítico nos diz que quando a família fosse pobre e não pudesse levar então um boi ou levar um cordeiro, então que levasse um passarinho, levasse um parzinho de rolinhas. Então quando José e Maria vai ao templo e leva ali um casalzinho de pombas, ele estava querendo dizer que eles eram extremamente pobres. E então eles vão montado num burro até Belém, caminhando ali naquele solo difícil, naquela cavalgada. Quando eles chegam em Belém, por causa do censo, que foi promovido pelo imperador romano, a Bíblia diz que todas as hospedagens estavam lotadas, as casas estavam todas cheias, os lugares onde as pessoas se hospedavam estavam todos preenchidos. E agora, para acabar de concluir toda a situação dramática, Maria começa a sentir dores, muita dor. O menino Jesus vai nascer ali em Belém, e agora José corre de um lado, corre para o outro e bate numa porta. Há um lugar para um casal, minha esposa está para ter um filho, vai dar à luz, mas a pessoa fala, não temos mais lugar. E ele batia em outra porta, não temos lugar. Batia numa hospedaria, não temos lugar. Em outra hospedaria, está tudo lotado. Todas as pessoas, todas as casas e todos os lugares estavam lotados e nenhum deles tinham lugar
para que o menino Jesus nascesse. Ora, quando nós olhamos para o Natal de hoje, quando nós olhamos para as casas de hoje, olha, daqui a algumas semanas, o mundo cristão vai estar comemorando o Natal. Eu quero pedir para você fazer um teste. Saia peregrinando na rua, olhando de casa em casa. Há lugar para Jesus nas casas? Ou há lugar apenas para os prazeres? Há lugar para Jesus entrar e nascer naquele lar? Ou as pessoas estão preocupadas com o que vão comer e beber e como vão se divertirem? Analise isso, meu querido. O Natal bíblico fala de um casal que batia de porta em porta e não havia lugar para o Filho de Deus nascer. Talvez chegaram numa hospedaria, o dono da hospedaria disse, olha, aqui não há lugar, mas como é um caso de emergência aí, sua esposa está para dar à luz, se vocês quiserem, vocês podem ficar lá lá onde os animais ficam, né? Na estrebaria, porque os visitantes que chegaram, né, deixaram lá os seus animais, lá comendo capim, comendo feno, então, se vocês quiserem ficar lá, tem muita palha lá para forrar e fazer um berço para esse filho de vocês. Não tendo outra solução, não tendo outra saída, não tendo outro meio, foi José e Maria para dentro de uma estrebaria. Esse nome estrebaria é muito bonito, porque as pessoas fazem ali um presépio, né? E aí coloca luzes e velas e cores e todo aquele colorido, as pessoas ficam admirando, mas na realidade não tinha nada disso. Estrebaria é um curral, né? Úmido e mal cheiroso. Um lugar onde os animais estavam amarrados, fazendo suas necessidades ali. Um lugar úmido por causa do tempo, por causa do xixi dos animais, das fezes dos animais, né? E ali o coxo, onde eles comiam e babavam ao mesmo tempo, aquelas palhas. José entrou, José foi limpando aquele curral, né? Foi tirando assim o excesso. José pegou um coxo pequeno, onde o animal comia, pegou palha e forrou, e vai, Maria pode dar à luz, que aqui vai nascer o menino Jesus. E aí Maria deu à luz ali em pobreza. Em pobreza. O menino Jesus não teve um teto digno para nascer. Olha, o Criador do mundo, porque aquele que nascia chama-se Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É isso que está em Mateus capítulo 1, versículo 23. Aquele que criou o universo, aquele que é Deus, aquele que é o eterno, ele se despojou de toda riqueza, ele se despojou de toda glória, ele se despojou da glória dos anjos, ele deixou o seu trono, ele deixou a luz, ele deixou tudo de melhor que ele tinha na glória nos céus, e ele se reduziu à figura humana, em humilhação, nascendo numa estrebaria, dentro de um coxo. Queridos, é esse o Natal que se pratica hoje em dia? O Natal bíblico, o nascimento bíblico de Jesus, sugere pobreza, sugere despojar-se de tudo que é pomposo. O nascimento de Jesus sugere que o povo de Deus, aqueles que acreditam, entrem em profunda humilhação e tristeza, no sentido de que se porventura devemos comemorar alguma coisa, que seja como Jesus fez. O Natal bíblico é esse, é humildade. Não é escovinha progressiva, escovinha permanente, não é todas aquelas maquiagens, aqueles vestidos belíssimos, vestidos caríssimos, aquelas roupas caríssimas, as melhores roupas, as melhores comidas. Isso está completamente contrário à palavra de Deus. Ora, se Jesus viesse hoje ao mundo, ele não encontraria o mesmo que ele encontrou naquele tempo, exceto as casas fechadas, as portas para ele entrar. Analise, mano. Analise. O nascimento de Jesus está aqui. Foi assim. Mateus capítulo 1, 18. O nascimento de Jesus, como no caso de José e Maria, sugere corações voluntários a se consagrarem ao Senhor acima de qualquer custo.
O nascimento de Jesus sugere despretensão, humilhação, necessidade, compartilhar com o pobre, compartilhar com o que não tem nada. Ah, como o mundo seria diferente e como a prática desse chamado Natal seria outra, se ao invés de nós gastarmos fortunas com as nossas festas, nós vestíssemos aquele que está nu. Ah, como seria diferente se ao invés de nós promovermos festas grandíssimas, grandiosas e gastarmos nosso 13º com bebidas, se nós dessemos de comer aquele que não tem, se nós acolhêssemos um necessitado e cobríssemos aqueles que não têm cobertores para se cobrir. O Natal, embora as pessoas façam uma cesta básica aqui e ali, isso algumas entidades, em algumas entidades, para apaziguar suas consciências, distribuem cestas básicas. E no dia 26, 27, no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, essas pessoas não comem, não dormem, não se alimentam, não se vestem. Quer dizer que no dia 25 dá uma cesta básica para o ano inteiro. Isso chama-se hipocrisia, descarrego de consciência. O nascimento de Jesus não foi assim. O nascimento de Jesus fala a nós que quando ele veio, o mundo não o conheceu. João, capítulo 1, versículo 11, ele veio para o seu, os seus não o receberam. Ele veio ao mundo, o mundo foi formado por ele, mas os seus não o conheceram. Talvez isso esteja de acordo com o que é praticado hoje. O mundo pratica suas festas e não conhece ao Senhor. Poucas pessoas discerniram quem ele era. Este Natal atual, essa prática atual desse secularismo, desse comércio, prova de que o mundo nunca conheceu a Jesus. E aqueles que praticam esse Natal secular, esse Natal comercial, esse Natal folclórico, também não devem conhecer ao Senhor. E se porventura conhecem, foram cegados pelo vírus da religiosidade, do engano e da mentira, e por isso estão envolvidos nessas festas arrogantes da carne. O Natal, na verdade, não é a festa do nascimento de Jesus. Este Natal é a festa da carne, é a festa dos prazeres, é a festa da arrogância do homem, é a festa do orgulho do homem, é a festa da religiosidade. É isso que a religiosidade ou que a religião propaga e divulga, o homem como centro, tendo para si prazeres. Quero te convidar a refletir comigo no que nós falamos esta manhã. Que você não seja a maioria, que você não seja os muitos, mas que você faça parte dos poucos. A Bíblia diz que poucas pessoas viram a Jesus quando ele nasceu. Nós temos José, Maria, nós temos os astrólogos, que vieram, provavelmente um número de 3, a Bíblia não fala quantos são, Nós temos alguns pastores que estavam nos campos, lá, cuidando de seus rebanhos, não sabemos quantos também. Nós temos Simeão e temos Ana. Talvez nós tínhamos também Isabel, Zacarias, João Batista. Ou seja, o número de pessoas que reconheceram Jesus como Salvador ao nascer no mundo é um número que pode ser contado nos dedos. O restante do mundo não o conheceu. Será que você está conhecendo a Jesus? Amando a Jesus? Se você o ama, então rejeite estas formalidades natalinas que nada tem a ver com o nascimento do Senhor. Se porventura temos que fazer alguma coisa relacionada, que não seja este Natal secular, este Natal folclórico, este Natal comercial. Que o Senhor nos livre disso e que Deus
nos abençoe. Jesus é o Senhor.